Capítulo 6. A Escolha, Parte 1. O impacto do Sentinela Mestre no solo foi sísmico. A máquina colossal atingida pela tempestade elétrica de Ororo não caiu em pedaços, mas desabou com o peso de uma montanha ferida. O colapso final do robô destruiu o que restava da base subterrânea da ACM. Estruturas de concreto cederam, vigas de aço se retorceram e a terra tremeu violentamente. Uma nuvem maciça de poeira e fumaça de metal queimado subiu ao céu. Os X-Men, todos visivelmente exaustos e feridos pelo confronto brutal, começaram a se arrastar dolorosamente para fora dos escombros fumegantes e do entulho de concreto que cobriam o campo de batalha. Seus movimentos eram lentos e dificultados pela dor acumulada. Ciclope e Jean Grey, o casal unido pela preocupação, correram imediatamente em direção ao Fera, Hank McCoy, que estava caído de forma desamparada, emitindo gemidos de dor profundos e sufocados. Sua perna esquerda, brutalmente atingida pelo chute do Sentinela Mestre, estava inquestionavelmente fraturada, repousando em um ângulo não natural e chocante. "Hank, fique calmo", disse Jean, sua voz tensa e urgente, mas controlada. Ela estendeu a mão em um gesto de foco e usou sua telecinésia para estabilizar a área imediatamente ao redor do Fera. Com um esforço mental visível, ela ergueu e manteve suspensos os pedaços de metal retorcido e concreto desmoronado, impedindo que mais escombros pesados caíssem sobre ele e agravassem os seus ferimentos. Um belo exemplo de transferência de energia, Scott. Fera conseguiu ofegar, tentando manter o humor, apesar da dor lancinante. O Sentinela Mestre tem um sistema de contenção física muito convincente. Ciclope removeu a poeira do rosto e olhou ao redor. A cena era de devastação total. A missão havia sido bem sucedida em termos de desativação da ameaça imediata, mas o custo foi alto. Ele viu Gambit apoiado em Vampira, ainda pálido pela absorção de energia e pelo choque da captura. Vampira, embora forte, estava visivelmente abalada. "Jean, cuide dele. Eu preciso fazer uma contagem", ordenou Ciclope, sua voz de líder voltando. Ciclope olhou para a carcaça fumegante do Sentinela Mestre. Sua atenção se voltou para o lugar onde Wolverine estava momentos antes, agarrado ao ombro do robô. "Onde está Logan?", perguntou Ciclope, sua voz ganhando uma nova camada de urgência. Vampira olhou para os escombros em pânico. "Ele estava lá em cima, quando a Ororo descarregou os raios. Ele deve ter caído quando a máquina desabou." O Sentinela Mestre estava tombado sobre si mesmo e sobre a cratera do hangar, enterrando vastas quantidades de detritos. O cheiro de queimado e o calor do metal dificultavam a busca. Ciclope tentou sondar a área, mas a massa de metal e concreto era densa demais. "Logan, responda!" Não havia resposta. Apenas o som de metal estalando. O mutante baixinho, o ponta de lança da equipe, havia desaparecido na queda. O medo se instalou nos corações. Apesar de suas constantes brigas com Wolverine, Ciclope o respeitava e valorizava. Perdê-lo em uma missão tática, mesmo após a desativação da ameaça principal, seria uma derrota esmagadora para a equipe e um golpe para o professor. Enquanto a atenção da equipe estava dividida entre Fera ferido e o Sentinela caído, um dos sobreviventes da ACM emergiu dos escombros. O Dr. Bolivar Trask. Trask estava coberto de fuligem e escoriações, mas estava vivo, sua determinação mais forte do que nunca. Ele observava os X-Men, seu medo transformado em ódio frio e ciência pragmática. Ele rastejou em direção à área onde Vampira ajudava a estabilizar Fera. Trask carregava um pequeno dispositivo cilíndrico, mal do tamanho de um grão de arroz, um rastreador de mutantes de pulso hiperfrequencial. Vampira estava ajoelhada ao lado do Fera, consolando-o, sua atenção totalmente focada na dor do amigo.
Trask agiu com rapidez e furtividade de um rato assustado. Ele estendeu a mão e, com um toque rápido e imperceptível, inseriu o minúsculo dispositivo na parte de trás da calça de vampira. Ninguém viu. No meio do caos e da dor, o toque foi confundido com o movimento de estabilizar o fera. Trask recuou rapidamente para os escombros, sabendo que ele havia plantado uma semente de destruição. O sentinela mestre havia falhado, mas Trask havia garantido que a ACM teria a localização exata do centro de comando mutante, a Mansão Xavier, assim que Vampira retornasse para lá. Seu medo se tornara traição metódica. O silêncio tenso que pairava sobre a destruição foi interrompido pelo som distante, mas rapidamente crescente, de motores a jato. O familiar e potente rugido do X-Jet se aproximando. A aeronave furtiva, pilotada por Tempestade, com o professor Xavier a bordo, retornou habilmente ao local da batalha. Ororo havia conseguido estabilizar o clima caótico, dispersando os raios e acalmando os ventos, o suficiente para um pouso seguro. Mas sua energia mutante estava visivelmente quase esgotada. O jato aterrissou suavemente, o trem de pouso absorvendo o terreno irregular a uma curta e respeitosa distância da cratera principal da luta. A rampa desceu. O professor Charles Xavier, em sua cadeira de rodas motorizada, e Ororo Monroe desceram imediatamente. Xavier, ao varrer a cena com o olhar, o robô colossal e destruído, a devastação ao redor e o fera caído e gemendo, sentiu uma dor excruciante e empática pela situação de seus alunos. Contudo, sua preocupação imediata e urgente se concentrou em Logan. Scott, Jean, onde está Logan? Perguntou Xavier, sua voz grave e modulada carregada de profunda preocupação. Professor, ele está sob os destroços do sentinela mestre, respondeu Ciclope, ao apontar com um braço para a enorme pilha metálica que antes era o ombro do robô. Não conseguimos ouvir nada vindo de lá. Xavier fechou os olhos azuis e colocou os dedos nas têmporas, uma ação que sinalizava o foco telepático concentrado. Ele concentrou toda a sua telepatia na montanha inerte de metal e concreto. O esforço era imenso, como empurrar uma parede de aço, mas a mente de Xavier era a ferramenta mais poderosa e penetrante dos X-Men. Ele forçou sua consciência a penetrar no ruído estático e eletromagnético dos restos do robô, buscando a tênue assinatura mental de seu aluno. O silêncio psíquico e as barreiras que o agente Girit havia tentado impor não funcionavam contra a profundidade do poder de Xavier. Ele atravessou as defesas e encontrou a mente de Logan, embora fraca. Logan, você consegue me ouvir? A resposta foi um grunhido mental, mas claro. Estou bem, professor. Apenas preso. Tire essa porcaria de cima de mim, ou eu mesmo o farei. Xavier abriu os olhos aliviado, mas sério. Ele está vivo, mas está preso sob o peso do braço do robô. Atingido, mas não seriamente ferido. Ele precisa ser libertado imediatamente. A notícia de que o Wolverine estava vivo reacendeu a determinação na equipe, mas a tarefa de resgatá-lo era hercúlea. Scott, Jean, vocês dois, vão juntos. Precisamos de um esforço combinado. O robô pode não estar totalmente desligado, instruiu Xavier. Ciclope e Jean se aproximaram da montanha de metal. Ciclope posicionou-se para dar a Jean a cobertura. Pronta, Jean? Pronta, Scott. Jean Grey estendeu as mãos, e sua aura telecinética envolveu o braço que esmagava Logan. Ela começou a levantar o peso monumental do metal, o rosto tenso com a concentração. O metal rangia, e o chão tremia novamente sob a força pura da sua mente. Era a tarefa mais difícil que ela já havia tentado. Ao mesmo tempo, Ciclope disparou seus raios ópticos. Não para destruir, mas para aquecer e enfraquecer o metal nas juntas, facilitando o levantamento psíquico de Jean. O calor e a força combinados foram suficientes. Com um grito de esforço, Jean conseguiu mover o braço do sentinela o suficiente para abrir uma passagem. Wolverine rastejou para fora, coberto de poeira e fuligem, com cortes profundos no corpo, mas já se curando. Ele estava furioso, não apenas pelo combate, mas pela humilhação de ter sido preso.
Finalmente! Demoraram demais, Bub. Ele rosnou, embora houvesse um lampejo de gratidão em seus olhos enquanto olhava para Jean e Ciclope. O último X-Men havia sido resgatado. A equipe estava exausta e ferida, com Féria gravemente ferido e Logan em recuperação acelerada. Mas a missão estava completa. Agora, a tarefa era fugir antes que o alarme atraísse toda a força militar do país. Capítulo 6. A Escolha. Parte 2. A menos de 100 quilômetros da base destruída, em um diner de beira de estrada, Jubileu assistia ao noticiário local. O caos na base da ACM era a manchete principal. Imagens aéreas de detritos fumegantes, sirenes e ambulâncias eram intercaladas com a face triunfante, embora suja, do agente Girik, que tentava dar uma declaração sobre a neutralização de uma ameaça mutante, ignorando o sentinela mestre tombado. Jubileu sabia que a sua ligação anônima havia causado uma distração, mas o medo e a culpa haviam se transformado em uma certeza esmagadora. Ela havia abandonado a única família que se importava com ela. O ato de rebeldia lhe custara caro. Ela se lembrou das coordenadas de emergência que Jean havia sussurrado em sua mente durante a fuga inicial. Um ponto de encontro de extração na floresta próxima, caso a missão falhasse. Movida por uma súbita onda de coragem, ela deixou o diner e correu. Ela encontrou o ponto de encontro. O X-Jato estava lá, imponente e escuro. O professor Xavier e Tempestade estavam na rampa de acesso, coordenando o embarque de Fera e o tratamento de Gambi. Vampira e Ciclope estavam ao lado, exaustos. Wolverine, coberto de arranhões e cinzas, estava terminando de inspecionar a aeronave, suas feridas já se fechando. Jubileu hesitou na linha das árvores. Seu coração batia forte. Ela deu um passo à frente, entrando no círculo de luz do X-Jato. Eu voltei. Sua voz saiu baixa e trêmula, mas carregada de uma honestidade profunda. Eu sinto muito. Eu sei que fiz uma burrada. A chegada de Jubileu paralisou a equipe. Wolverine foi o primeiro a reagir. Ele avançou em direção a ela com a rapidez de um predador, suas garras ainda retraídas, mas sua postura era ameaçadora. O cheiro de medo e culpa que emanava da garota apenas atiçava a sua raiva pela dor de seus amigos. Sinto muito? Sente muito? Logan rosnou, sua voz baixa e de aço. Sabe o que sua fuga estúpida causou? Seu nome e seus dados eram o que aquele cientista maluco precisava para justificar o terrorismo de Estado. Seu sente muito não vai consertar a perna do Hank. Seu egoísmo quase custou a vida de todos nós. Você não é uma mutante, você é uma criança irresponsável. O confronto era brutal e direto. As lágrimas vieram aos olhos de Jubileu, mas ela não recuou. Ele está errado, ma chérie. A voz suave, mas firme do professor Xavier interveio. Xavier avançou com sua cadeira de rodas, interpondo-se entre Logan e a garota. Seus olhos encontraram os de Jubileu com uma intensidade que a acalmou. Logan está ferido, Jubileu. E ele está falando com a dor, não com a razão, disse o Xavier. Ele olhou para Logan. Silêncio, meu amigo. A raiva só cega. Deixe-me cuidar disso. Xavier virou-se para Jubileu, sua expressão gentil mais séria. Sua fuga e sua ligação anônima nos causaram um grande problema, sim, mas você voltou. Você enfrentou o seu medo e a sua culpa. E isso exige coragem. O medo, Jubileu, é o nosso maior inimigo. É o medo que constrói sentinelas, o medo que nos faz fugir. Mas o amor e a coragem de voltar é o que nos torna heróis. Todos nós merecemos uma segunda chance. Eu não vou punir você por ser uma criança assustada. Eu vou lhe oferecer uma casa e um lugar onde você possa aprender a ser uma mulher corajosa. Jubileu, com o coração partido pela confrontação, mas aliviada pelo perdão, agarrou a mão estendida de Xavier. A energia psíquica de Xavier fluiu para ela, uma promessa silenciosa de proteção. Enquanto a cena se desenrolava, Ciclope e Jean Grey entravam em ação. A principal tarefa da missão, além do resgate, era a destruição dos dados. Ciclope usou seus raios ópticos para abrir caminho até as ruínas do centro de dados. Jean usou sua telecinesia para estabilizar as paredes e criar um túnel de acesso temporário. Acelere, Scott. Os servidores primários devem estar por aqui, disse Jean, forçando sua mente a ignorar a exaustão. Após a infiltração, eles finalmente encontraram a sala dos servidores primários, o coração digital pulsante da Agência de Controle de Mutantes e o repositório central do temido ato de registro mutante.
O ambiente era frio, climatizado e preenchido pelo zumbido constante e forte de máquinas em funcionamento ininterrupto. O espaço era dominado por centenas de gabinetes de metal cinzento, dispostos em longas e imponentes fileiras, formando corredores estreitos. Dentro desses armários lacrados, discos rígidos e chips de memória de alta segurança continham informações vitais e sensíveis sobre todos os mutantes conhecidos no planeta. O banco de dados meticuloso incluía não apenas suas identidades civis completas e secretas, mas, crucialmente, uma lista detalhada de suas vulnerabilidades, fraquezas e padrões de poder conhecidos, transformando a sala em uma arma de destruição em massa contra a espécie mutante. "É o ato de registro mutante", disse Ciclope, sua voz grave. "O banco de dados que eles usariam para caçar todos nós." Ciclope não hesitou. Ele usou a força máxima de seus raios ópticos, varrendo o feixe horizontalmente pela sala. O impacto transformou os gabinetes de servidores em poeira vaporizada. Os dados foram destruídos em um piscar de olhos, garantindo que a ACM tivesse que começar do zero. Jim, por sua vez, usou sua telepatia para lançar um pulso psíquico de sobrecarga nas máquinas de backup mais robustas e nos sistemas de comunicação restantes, fritando os circuitos e garantindo que nenhuma cópia de segurança pudesse ser enviada remotamente. Eles saíram da sala, sujos mas vitoriosos em seu objetivo secundário. Outros mutantes na América do Norte estavam temporariamente seguros, graças ao sacrifício e à luta dos X-Men. Xavier e a equipe estavam nos momentos finais de embarque. Fera foi cuidadosamente levado para a área médica do jato. Gambit e Vampira estavam a bordo. Quando Xavier estava prestes a entrar na rampa, ele parou. Seus olhos se fecharam novamente e uma expressão de alarme sombrio atravessou seu rosto. Ele não estava mais sondando a área imediata. Sua mente estava alcançando o cérebro, o supercomputador da mansão, a quilômetros de distância, que estava operando em modo de detecção passivo. O que ele sentiu não foi uma ou duas assinaturas, mas dezenas. A ACM havia perdido o Sentinela Mestre, mas havia ativado o protocolo Sentinela de emergência. "Scott, Jim, Ororo, agora!" "Eles estão vindo. Não sentinelas mestres, modelos antigos, mas em grande número. Dezenas deles estão convergindo de bases de lançamento próximas. O alarme da queda foi o suficiente para eles. Precisamos sair. Agora!" A ameaça era real. Uma horda de sentinelas, mesmo de modelos menos avançados, seria suficiente para esmagar a equipe exausta. Tempestade já estava no cockpit, acelerando os motores. Ciclope e Jim entraram rapidamente. O X-Jet, seu casco preto e elegante deslizando pelo ar, decolou rapidamente sobre a mira telescópica e eletrônica das primeiras patrulhas de ACM que finalmente chegavam ao local da destruição. Os X-Men escaparam por pouco, a aeronave subindo em um ângulo íngreme e veloz para alcançar a proteção natural e confortante das nuvens acima. Dentro da cabine de tratamento, um espaço de alta tecnologia e esterilizado, o silêncio opressor era interrompido apenas pelo bip rítmico e constante dos monitores médicos que rastreavam os sinais vitais dos feridos. Jubileu, Jubilation Lee, estava sentada rigidamente em um banco auxiliar dobrável, seus olhos fixos no fera, Hank McCoy, que repousava imóvel na mesa de tratamento acolchoada, sua perna esquerda estabilizada e envolta em uma tala. Sua expressão juvenil e antes frívola havia desaparecido, substituída pela seriedade silenciosa de uma jovem que acabara de experimentar em primeira mão o peso brutal do mundo adulto e da guerra. Vampira sentou-se suavemente ao lado dela, colocando a mão enluvada gentilmente sobre o ombro de Jubileu. "Você fez a coisa certa, Jubes. Não se preocupe mais com isso." Jubileu apenas acenou com a cabeça em resposta, absorvendo o conforto. Ela olhou ao redor para seus novos e complexos amigos, o Wolverine dormindo profundamente em uma maca ao lado, seu poder de cura trabalhando febrilmente sob a superfície. O Fera ferido, mas conseguindo esboçar um sorriso fraco de gratidão. O Gambit, visivelmente fraco após canalizar sua energia, mas conversando baixinho e com ternura com Vampira,
e o professor Xavier, sua presença mental irradiando como uma luz inabalável de esperança no centro do caos e da dor. A viagem de volta para a mansão Xavier era, em si, um reflexo silencioso de tudo que haviam arriscado e conquistado naquela noite. Jubileu finalmente compreendeu o verdadeiro significado da mansão Xavier, não mais como apenas uma escola luxuosa, mas como um santuário desesperadamente necessário e, mais importante, uma linha de frente na batalha por sua existência. Naquele momento, ela finalmente aceitou seu lugar. Ela podia ter fugido momentaneamente por medo, mas havia retornado por uma profunda lealdade e amor por aquelas pessoas. Ela não era mais a garota frívola do shopping, mas uma mutante decidida e determinada a lutar pelo seu direito de existir no mundo. Em seu coração, Jubileu fez um juramento silencioso e inquebrável. A mansão Xavier não era apenas sua casa, era agora sua causa principal. Ela não iria mais fugir. Encerramento. Este arco de abertura estabelece que a verdadeira batalha dos X-Men é contra a intolerância, manifestada no colossal Sentinela Mestre. A máquina é a encarnação do pânico humano pelo que é diferente. A vitória é alcançada a um alto custo físico, mas resulta na libertação de Fera e na crucial destruição dos dados que seriam usados para caçar mutantes inocentes. A jornada da fugitiva Jubileu é central. Sua escolha de voltar apesar da culpa e do confronto prova que a coragem é mais poderosa que o medo. Ao final, a equipe está ferida e enfrenta a iminência de novos ataques, mas está fundamentalmente mais forte e unida em seu propósito. A mansão Xavier se consolida não apenas como refúgio, mas como o centro de uma luta contínua pela coexistência.